Bem-vindo você, que é gamer, entusiasta de tecnologia e curte inovação. BSB Play é o programa para você. E esse é o programa que vai levar você a um próximo nível de conhecimento e muito entretenimento. E hoje, como é a nossa estreia, teremos nada mais nada menos que Marcel Cohen. Isso mesmo, um cara que é ninja em realidade virtual, realidade aumentada e também fala muito bem de redes sociais. Então, se esse assunto te interessa, não perca essa entrevista que começa agora, em breve, no BSB Play. Vamos começar agora um giro de notícias para te deixar conectado do que está acontecendo aqui na capital federal. Olá a todos e todas. Meu nome é Igor Rachid e eu sou diretor de negócios e um dos 3 sócios da Glitch Factory, um estúdio de desenvolvimento de jogos tendo atuação direta aqui no Distrito Federal. Desde a nossa fundação em 2012, nosso compromisso ao longo dos anos tem sido desenvolver jogos autorais de alta qualidade que impactam positivamente na vida dos jogadores, proporcionando uma experiência única e imersiva. Entre nossos inúmeros projetos lançados, temos o Party Saboteurs, um jogo de espionagem multijogador local que foi nomeado o melhor jogo do ano no Cuba Awards em 2018. Porém, o nosso título autoral mais recente é o No Place for Bravery, um jogo de ação e aventura com foco narrativo, onde contamos a história de Thorne, um guerreiro perdido em suas ambições e em busca de sua filha desaparecida em um mundo devastado. O Bravery recebeu a aclamação da crítica pelo seu visual e foi reconhecido com prêmios em eventos nacionais e internacionais, incluindo o título de melhor jogo brasileiro no Big Festival 2022. Vale a pena ressaltar também que fomos uma das 10 empresas selecionadas para participar do projeto de expansão do Google Play em 2023. O nome do projeto é Indie Game Fund e conta com um fundo de $2 milhões para estudos de jogos independentes de alto potencial. Além dos nossos projetos autorais, também oferecemos serviços de desenvolvimento de jogos, incluindo gamificação, realidade virtual, realidade aumentada e soluções interativas para empresas. E contamos com um portfólio de mais de 10 jogos desenvolvidos na área de educação. Como empreendedor no setor de jogos há mais de 11 anos, nós da Glitch temos como missão de entregar o melhor resultado artístico e técnico para os nossos jogadores e clientes. Além disso, como presidente em exercício da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Distrito Federal, estou empenhado em levar a indústria de jogos do nosso estado para o Brasil e o mundo. Um abraço e estou à disposição para mais dúvidas. E olha só, pessoal, aqui na tela está tendo um QR Code, é só você entrar em contato caso você queira se conectar com a gente, tirar uma dúvida, fazer alguma sugestão. E agora a gente vai entrar num rápido intervalo enquanto a gente prepara o nosso convidado. Roda a vinheta, diretor! Estamos de volta com o BSB Play. Como eu disse para vocês, teremos um convidado muito especial que vai falar de realidade virtual, realidade aumentada e redes sociais. E ele é o Marcelo Cohen. Obrigado por participar desse programa. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço o convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre realidade virtual e aumentada. Olha só, a primeira pergunta que eu tinha para você é justamente isso. O que é realidade aumentada e o que é realidade virtual? Porque às vezes eu confundo, é a mesma coisa, não é? É um jeito diferente de você falar a mesma coisa? Explica pra gente um pouquinho. E agora acho que dá para confundir mais, porque tem a realidade mista, né? Então tem a coluna do meio ainda, Nossa, né? Então, assim, esse é um erro super comum, realmente são tecnologias muito novas, né? Tanto virtual como mista, a gente está falando, o boom dela aconteceu em 2017, né? Através de algumas tecnologias muito fáceis do Google, do antigo Facebook, Meta. Mas assim, vamos lá, vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas e eu dou um exemplo muito simples até em aula, né? Realidade virtual, pensa o seguinte, é a gente se teletransportar para um outro lugar da onde a gente está. Então a gente está aqui no estúdio, mas vamos pensar que eu vou te dar um óculos de realidade virtual para todo mundo aqui do estúdio e a gente vai estar numa praia no Caribe. Então assim, a gente se teletransportou de um lugar que não é o lugar físico que nós estamos e estamos em outro lugar que pode ser físico também, mas não é o lugar que nós estamos naquele momento. Então esse é virtual. Aumentada é aquela tecnologia que ela interage no lugar onde nós estamos. Então, por exemplo, a tecnologia e o aplicativo que popularizou a realidade aumentada mundialmente não foi nenhum aplicativo empresarial, foi o Pokémon GO, que foi a primeira vez que um aplicativo de realidade aumentada, conseguiu aumentar e muito e popularizar essa tecnologia. Então o que ela acontecia? Você andava, para quem não jogou Pokémon GO, para quem não lembra do Pokémon GO, você estava na rua e de repente aparecia um bichinho ali de Pokémon, né? Então ele está interagindo do ambiente onde você está. Então essa é a principal forma de você detectar se é virtual ou aumentada, né? Virtual você está você é teletransportado para outro lugar e aumentada ela interage dentro do ambiente que você está naquele momento.
momento. E aí está rolando meio que a realidade mista, né? Que é, por exemplo, ela projetar ambientes virtuais, então ela está trabalhando com realidade virtual, mas também tem também uma interatividade com algo que você está fazendo. O melhor exemplo disso, por exemplo, são os novos óculos, né? Que já trabalham com realidade mista. Tanto o Vision Pro, que lançou agora dia 2 de fevereiro, como também o óculos da Meta Quest 3, antigo Facebook, que também já faz essa interação. Cada um de uma forma bem diferente, com algumas características DNAs da Apple, características da Meta, mas são formatos que já trabalham com realidades mistas. E você acha que essa tecnologia desse óculos veio para ficar ou vai ser uma modinha e depois passa? Como é que está o acesso a esse produto? Porque não é a mesma coisa do VR que o pessoal está acostumado de fato a jogar. E isso está bombando. Como é que você acha que vai ser? É interessante, né? Porque eu falei que, por exemplo, a realidade virtual e aumentada ela surgiu em 2017. E aí você pegar os primeiros óculos lá de 2017, parece muito pouco tempo, mas ela teve uma curva de aprendizado gigantesca. A gente falando especificamente do Vision Pro, a gente teve os dois extremos, né? A gente teve uma venda no dia 30 de janeiro, que foi um lote pequeno de 10 mil unidades que vendeu em 18 minutos, como agora, depois da venda para público em geral, a gente tem algumas pessoas que estão devolvendo os óculos Vision Pro. Então o que acontece é o seguinte, o Vision Pro ele é a primeira versão, a primeira forma ali de interatividade desse modelo de negócios da Apple, né? Então a Apple é muito conhecida pelos celulares, pelos computadores, pelos processadores serem muito potentes, mas é um primeiro modelo. E como primeiro modelo pode ser da Apple, como qualquer outra Big Tech, ele tem uma curva de aprendizado natural. Eu falo assim, se você hoje pensa em comprar um Vision Pro, primeiro ele é caríssimo para a nossa realidade, né? Ele custa $3.500, mas se você quer interagir com um bom óculos de realidade virtual, eu, por exemplo, pegaria um Meta Quest 3, que é um óculos de mais ou menos $300 a $400, ainda é caro, mas vamos falar, é um pouquinho mais de 10% do que o valor de $3.500, né? A Apple usa muito a questão do branding dela ser muito forte para vender um óculos ali que ainda precisa de uma curva de aprendizado, como todo e qualquer negócio, né? Pode ser de realidade virtual, realidade aumentada. Eu falo o seguinte, os óculos vieram para ficar, né? Essa tecnologia já veio para ficar, já está se difundindo, já está numa curva de aprendizado em ascensão e cada vez mais o que vai acontecer é o seguinte, a grande meta do negócio é a gente tentar tirar o desconforto dos óculos. Cada vez mais ele vai ficar menor, como teve a curva dos celulares, né? Se você pegar os primeiros celulares, eles só funcionavam no carro, né? Era gigante, ou senão você levava uma maleta gigante, né? Então a gente vai acabar fluindo assim, um futuro vai ficar igual o Cyberpunk mesmo jogo. Você tem aqueles óculos de neurodança que o pessoal jogava e você realmente, às vezes com o chip implantado, que já é outro assunto, mas assim, a ideia é realmente a gente poder ter essa mistura. E como é que eu uso isso? Como é que você vê esse uso do óculos também no meio das redes sociais? Porque como está misturando? Porque eu já vi o pessoal fazendo pedido de comida online, mas como é que você acha que eles vão usar isso na rede social? Então, aí eu tenho uma notícia, assim, para quem é muito preciosista em relação às redes sociais vêm demonstrando ali mudanças drasticamente, não é nem mês a mês, mas assim, a cada 15 dias está acontecendo alguma rede social fazer alguma interação que as outras fazem um efeito manada. Isso é péssimo, porque assim, você tira a característica principal de cada rede social, né? Por exemplo, você não anuncia uma vaga de emprego, você não vai ter tanta relevância de uma vaga de emprego, você anunciar, vamos falar, no TikTok ou no Facebook. Tem uma rede específica para essa que seria o LinkedIn. Então assim, cada rede social, se ela não tem uma característica, um DNA muito forte, um porquê de existir muito forte, acaba sendo complicado. E aí, números do Gartner Group, que foi feita uma pesquisa em 2022, fala o seguinte, a próxima rede social, a próxima forma das redes sociais, ela vai morrer. O que vai substituir as redes sociais é justamente o metaverso, que é um assunto super polêmico, né? Em 22 bombou, em 23 tinha a ideia que a inteligência, né? A mídia não especializada falava que o metaverso a inteligência artificial ia matar o metaverso. Em tecnologia isso não existe. Tá? Uma tecnologia ajuda a outra tecnologia a se desenvolver. Então isso é muito interessante, porque assim, as redes sociais elas estão assim, em franca decadência, com exceção do TikTok, que ainda tem muitos jovens que estão no TikTok, mas, por exemplo, o 30 a mais, ele tem um preconceito muito grande de TikTok, porque acha que aquele conteúdo não é para ele. Como também ele está um pouco cansado de Facebook, talvez ele entre no LinkedIn por questões de necessidade, ele precisa divulgar o trabalho dele, ou ele está procurando um emprego, ou ele quer contratar alguém, então o LinkedIn acabou sendo uma rede de 35 mais.
A grande questão é que a interatividade que hoje os metaversos, né? E assim, não existe um metaverso, existem vários. O pessoal acha que o metaverso, o único metaverso que existe é o da Meta. E até em função disso, rolou essa confusão. O metaverso da Meta estava a mesma questão do Vision Pro, estava na curva de aprendizado por ser o primeiro. E queria entregar soluções ainda muito grandiosas. Uma dica que eu dou para qualquer projeto que você venha fazer de tecnologia é o seguinte: se é a primeira versão, você tem que entregar um MVP, né? O Minimal Valuable, né, Possible. Então, assim, a coisa mínima que você consegue fazer para entregar valor. Então, assim, o interessante é, não tenta numa primeira versão fazer grandes alterações, entregar grandes coisas, porque você precisa dessa curva de aprendizado até para ver se essa pequena parcela que você está entregando, se está certo, se está errado. A melhor forma da gente ter novas ideias e fazer uma versão 2, 3 melhorada é ouvindo o nosso público. Coisa que Meta errou muito e Apple também está errando agora na questão do Vision Pro, por isso essa questão de devolução. Mas assim, só para tranquilizar, essa questão de devolução dos óculos de realidade virtual da Vision Pro são pequenas em relação ao número de vendas. Está tendo-se uma venda recorde nesse segmento de realidades mistas, tem-se uma curva de aprendizado e assim, se você ficou louco pelo óculos do Vision Pro, tem os $3.500, eu falaria para você, calma. A nova versão do Vision Pro 2 promete ter muitas evoluções justamente corrigindo os erros que estão acontecendo agora. Eu, como falei, compraria um MetaQuest 3 nesse primeiro momento, principalmente se você for gamer. Pelo seguinte, a MetaQuest 3 tem diversas parcerias com grandes empresas de jogos, além do que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, assim, a MetaQuest 3, por ter chegado, já está na terceira versão, uma coisa interessante é, o ineditismo dela fez com que ela fizesse parcerias estratégicas para desenvolver aplicações para aquele tipo de óculos. E faz o seguinte, é exclusivo. Então a Apple, quando chegou, o mercado já estava um pouco consolidado e ela está tendo muita dificuldade de fechar parcerias de grandes players para estarem dentro do Vision Pro. Então essa também é uma curva de aprendizado que a Apple vai sofrer e está sofrendo nesse momento, que eu acredito que nas próximas versões de Vision Pro 2, 3, ela já consiga já sanar isso. Você falou de Cyberpunk, o interessante é o seguinte, dizem que no futuro, né, acho que a gente vai ter não é nem mais um óculos, mas uma lente de contato que vai fazer essa versão. Então, vai ser bem interessante. E você falou de chip na cabeça, isso não é mais uma coisa que está acontecendo para o futuro, né? O Elon Musk já está fazendo isso, já tem um primeiro humano com um chip na cabeça aí que consegue movimentar o próteses, mouse, né? E o mouse por poder do pensamento. A questão do chip na cabeça, para elucidar, pessoal, são pessoas que realmente não têm a coordenação motora, têm algum tipo de deficiência física e a ideia do chip é exatamente para isso, né? Se você for mais extremo, se você for da teoria da conspiração, fala que é para controlar as mentes das pessoas e calma, não é bem por aí. É justamente algo para fazer com que pessoas que não tinham mobilidade física e motora consigam mexer. Então, isso acaba sendo um futuro interessante, né? Mas, de qualquer forma, se você nasceu perfeito, se você quiser utilizar essas tecnologias no futuro muito próximo, você vai utilizar algum gadget, nem que seja uma lente de contato, né? É assim, ó, para vocês verem então, né, pessoal, muitas dicas, tanto sobre o Vision Pro óculos, que muita gente, eu mesmo estou muito curioso para usar, mas, enfim, e você? Qual a sua mensagem que você tem pra gente? Manda pra gente aqui na tela, tá tendo um QR Code, manda mensagem, mostra sua curiosidade. Se você tem algum tema também para levantar, mostra pra gente. Mas agora a gente vai para um breve comercial. Até breve. Ok, estamos de volta aqui com o BSP Play e a gente teve um primeiro bloco aqui entrevistando o Marcelo Cohen, que é especialista em rede social e realidade virtual e aumentada. Mas agora eu quero saber de você. Atualmente você faz parte da Inovação Tech, essa empresa, e do que ela se trata? Bem, eu sou sócio da Inovação Tech, essa empresa ela surgiu em 2017 e o nosso grande diferencial é que a gente trabalha com várias tecnologias, principalmente as tecnologias de mídias imersivas, então realidade virtual e realidade aumentada, que nós falamos no primeiro bloco, inteligência artificial, metaverso, digital twins, que é um primo ali do metaverso que a gente pode desenvolver também daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso. E o nosso grande diferencial é não ter um produto de prateleira, ou seja, eu não trago para você uma solução pré-pronta, porque, como eu falo, né, empreendedorismo, na maioria das vezes você não nasce empreendedor, mas oportunidades ao longo da sua vida você começa a ver e decide migrar para a questão de empreendedorismo, né? Eu trabalhei numa grande empresa farmacêutica e eu via na área de redes sociais, olha só que interessante.
interessante. Isso lá em 2011. Em 2011, tinha-se um preconceito muito grande das grandes empresas em relação às redes sociais. Falava que era coisa para adolescente, para criança, que empresa séria não tinha redes sociais. Hoje, em 2024, ainda bem, né? Isso mostrou uma grande falácia. A mesma coisa está acontecendo com essas novas tecnologias, né? Inteligência artificial, as próprias realidades mistas, né? A gente vê que esse preconceito ele vai acabando conforme as pessoas vão tendo acesso a essas tecnologias. E é para isso que a Inovação Tech existe, para entender quais são os desafios das empresas que nos contratam e aí eu vejo quais são as melhores tecnologias que podem ajudar essa empresa a resolver aquele desafio do qual ela está passando. Por mais que seja o mesmo segmento, vamos falar, né, segmento de farmacêutico que eu estava falando, cada empresa tem um desafio específico, né? A gente sabe que abriu a porta ali, cada empresa tem um desafio específico e é para isso que a Inovação Tech ela existe, para resolver, para auxiliar, a ajudar os desafios do dia a dia de cada empresa que nos contrata, que sejam nossas parceiras. Há quanto tempo você está nesse mercado? Olha, eu trabalho com inovação desde 2010, então já tem uns 14 anos já que eu estou nessa, isso quando eu ainda trabalhava em agência, era contratado por agências, só que a questão da inovação ela vai mudando, né? Vamos falar, em 2010 a grande inovação que se tinha era justamente entrar dentro das redes sociais. Hoje a gente está falando de tecnologias muito novas que, como eu falei no primeiro bloco, até vão substituir as redes sociais. A gente está falando de metaverso, a gente está falando de digital twin, que o pessoal às vezes também confunde igual realidade virtual e realidade aumentada. E você falando do metaverso, você foi coordenador do primeiro curso de metaverso que teve, né? E como é que foi essa sua experiência com o metaverso? Isso, foi bem interessante que uma faculdade aqui de Brasília, do IESB, né? A gente criou digamos, conjuntamente o primeiro curso de metaverso. Aí você fala, não, peraí, mas eu já vi antes um curso de metaverso aí que existia numa outra faculdade, mas não. Sempre a gente tem que buscar o diferencial. E qual era o diferencial desse curso? Era o primeiro curso de metaverso que acontecia dentro do metaverso. Então, assim, não adianta você ensinar uma tecnologia com a lousa, né, dos modelos tradicionais. A gente explicava na prática com avatares, então os nossos alunos eram avatares e eles entravam dentro do metaverso até para desmistificar, para perder o medo. Como eu falei anteriormente, a gente só perde o medo e os preconceitos das tecnologias quando mais e mais pessoas vão tendo acesso a elas. Diferente do Vision Pro, que por esse preço fica difícil muitas pessoas terem acesso. Então, o legal é que a galera estudou sobre o metaverso, mas como é que está o mercado, como é que você vê o mercado do metaverso para 2024 em si? Então, é interessante, né? Porque tem essas curvas de aprendizado e tem essas notícias catastróficas, né? Sensacionalistas, né? Como teve muito em 23, final de 23, falando que a inteligência artificial ia matar o metaverso e, como eu falei anteriormente, tecnologias não matam uma outra, elas ajudam a se desenvolver conjuntamente. Em 22 e em 23, tiveram um boom de pessoas querendo entrar no metaverso e muitas empresas não qualificadas colocavam a chancela de que nós fazemos metaverso. E aí, por ter esse boom e empresas não qualificadas, que não tiveram especialistas no assunto, acabavam frustrando as empresas que as contratavam, porque elas não sabiam fazer uma interação que realmente gerasse valor. Elas só botavam ali um produto de prateleira pronto, mal feito, e aí a pessoa que teve essa primeira experiência teve uma experiência ruim. Agora em 24, com as pessoas tendo um pouco mais de conhecimento do que é o metaverso, se interagindo um pouquinho mais e entendendo que a inteligência artificial ajuda a desenvolver os metaversos, você acaba tendo um mercado mais promissor. A mesmíssima coisa aconteceu nos anos de 21 e 22 com os bitcoins, por exemplo. Teve diversas pessoas mal intencionadas utilizando a chancela de Bitcoin e roubando mesmo o dinheiro das pessoas. Muito escândalo. Por quê? Não sabe utilizar a tecnologia, tem um suposto especialista que está dando ali uma fórmula milagrosa e as pessoas, por falta de conhecimento, entravam. Agora, em 24, por exemplo, o Bitcoin vai crescer bastante e essas tecnologias, em geral, também vão crescer bastante. Por quê? Curva de aprendizado. Mais pessoas especializadas, realmente especializadas, estão entrando no mercado, entendendo o valor e vendo que é um bom negócio, sim. E isso é até uma dica que eu dou, se for feito por empresas e pessoas que são especializadas no assunto, que estudaram para isso. Antes de contratar qualquer serviço de tecnologia, veja qual é a chancela daquela empresa e daquela pessoa que ela está contratando, quais são os projetos anteriores, o que ela fez, o que gerou valor
peça números, né? Que contra números não há argumento. Você consegue efetivamente ter ali uma segurança para fazer essa contratação. Não sei se eu estou sendo um pouco além, mas e no caso de NFT e conta das IAs? Você acha que NFT também é algo que está morrendo? Porque ainda está meio junto ali com o Bitcoin, né? O que eu acho engraçado, né, que eu brinco, né, que jornalista que não especializado em tecnologia, que se mete a fazer tecnologia, eu falo que anteriormente ele foi setorista de futebol. Porque aonde que o setorista de futebol ganha mais tempo de tela? Quando o time está em crise. Então eles adoram que o time que ele está cobrindo, que ele é setorista, que esteja em crise, porque ele tem tempo de tela. A mesma coisa a galera faz para criar o clickbait, né, ou seja, aquela notícia que chama a atenção das tecnologias, sem se aprofundar muito nisso, né? É muito engraçado hoje, né? Por exemplo, você pega uma notícia falando que o metaverso está morrendo ou que a inteligência artificial é algo que vai ser destruidor. Faz esse exercício, coloca essa mesma notícia, pergunta essa mesma notícia para alguma inteligência artificial. O ChatGPT, agora a gente tem uma inteligência artificial muito bacana chamada Gemini, que é do Google. Então coloca essa mesma pergunta e vê o que ele responde e você vai ver que elas são totalmente diferentes à notícia. Por quê? Porque ali você pega banco de dados especializados e bons do mundo inteiro para gerar alguma coisa efetivamente relevante. Então, assim, a gente já pode falar que, por exemplo, a inteligência artificial vai tirar o emprego de uma pessoa específica, o jornalista não preparado, o jornalista que não sabe mexer. Como qualquer outra profissão, já tem um número que fala que 40% da força de trabalho, no mínimo, vai ser mudado nos últimos 2, 3 anos por causa da inteligência artificial e das novas tecnologias. Como é que a gente combate isso? Com conhecimento, entendendo quais são essas tecnologias e, através disso, você consegue usar ela como uma ferramenta proveitosa no seu dia a dia, de trabalho ou até mesmo pessoal. Então, muito conhecimento você está trazendo aqui para a gente está perto do final do programa. Você tem algum outro conhecimento que você queira dividir agora com a gente? Eu acho interessante, a gente falou muito de inteligência artificial, de metaverso, realidade aumentada, falamos das tecnologias, eu queria falar sobre Digital Twin. O que é isso? Digital Twin é algo extremamente importante, que é uma réplica digital, que ela replica, por exemplo, a área industrial, replica, por exemplo, uma agência e vê ali quais são os erros e acertos que você vai ter, só que ali você pode errar, porque é um ambiente simulado para você testar. Os mais estão desde uma turbina de avião até, por exemplo, você desenvolver um carro. Eu quero fazer, tá a moda agora dos carros elétricos, né? Vai se crescer muito mais. Então, o interessante é você fazer essas simulações é essencial para ter essa curva de aprendizado num ambiente seguro, do qual, por exemplo, se você for para o mercado e errar, você queima a tecnologia. Vide as empresas não preparadas para metaverso, para as mídias imersivas. No Digital Twin, ele já vem para trazer R o máximo que você puder, e aí, com esses aprendizados, você consegue fazer com que você, quando for para mercado, quando for na vida real, você não erre e consiga fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, a mensagem final que eu passo para vocês é assim, procure sempre profissionais especializados, empresas especializadas e veja o histórico dela. Para o quê? Para você não se frustrar com a tecnologia, porque você não está se frustrando por causa da tecnologia. A tecnologia é algo benéfico e vai ser benéfico ao longo de todos os anos aí que novas tecnologias vão surgindo ou melhorando. Porém, você tem que sempre procurar entender aquelas tecnologias, utilizar ela como uma ferramenta para melhorar o seu dia a dia. Para isso, só o conhecimento, tanto seu quanto das pessoas que você está contratando, é importante para que você não se decepcione. Eu queria te agradecer demais por essa presença aqui no programa. Obrigado. E é isso, pessoal. A gente está com o BSP Play. Espero que você tenha entendido tudo. E qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser ver os outros programas, é só olhar aqui embaixo na rede social, seguir o QR Code, que está tudo certo. Então é isso, pessoal. Você aí que é gamer, entusiasta e é fã de tecnologia, Marcel Kuhn foi o nosso entrevistado de hoje, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Mas a conexão continua. Basta você aqui seguir o QR Code e você mantenha esse contato com a gente. Se você perdeu algum episódio, quer rever ou mandar para alguém, esse é o canal certo. E para os próximos episódios também você consegue acessar pelo mesmo link. Então é isso, BSP Play fica por aqui e aquele beijo para você que é gamer e entusiasta de tecnologia. Roda a vinheta, diretor!